187. Liquidando-se as avarias grossas ou comuns no porto da entrega da carga, hão de contribuir para sua composição. 1. A carga, incluindo o dinheiro, prata, ouro, pedras preciosas e todos os mais valores que se acharem a bordo. 2. O navio e seus pertences, pela sua avaliação no porto de descarga, qualquer que seja o estado. 3. Os fretes, por metade do seu valor também. Não entram para a contribuição o valor dos víveres que existirem a bordo para mantimento do navio, a bagagem do capitão, tripulação e passageiros, que for do seu uso pessoal, nem os objetos tirados do mar por mergulhadores à custa do dono. Artigo 788. Quando a liquidação se fizer no porto da carga, o valor da mesma será estimado pelas respectivas faturas, aumentando-se ao preço da compra as despesas até o embarque, e quanto ao navio e frete se observarão as regras estabelecidas no artigo antecedente. Artigo 789. Quer a liquidação se faça no porto da carga, quer no da descarga, contribuirão para as avarias grossas as importâncias que forem ressarcidas por via da respectiva contribuição. Artigo 790. Os objetos carregados sobre o convés e os que tiverem sido embarcados sem conhecimento assinado pelo capitão e os que o proprietário ou seu representante, na ocasião do risco de mar, tiver mudado do lugar em que se achava, arrumados sem licença do capitão, contribuem pelos respectivos valores, chegando a salvamento, mas o dono, no segundo caso, não tem direito para a indenização recíproca, ainda quando fiquem deteriorados ou tenham sido alijados a benefício comum. Artigo 791. Salvando-se qualquer coisa em consequência de algum ato deliberado de que resultou avaria grossa, não pode quem sofreu o prejuízo causado por este ato exigir indenização alguma por contribuição dos objetos salvados, se estes por algum acidente não chegarem ao poder do dono ou consignatários, ou se vindo ao seu poder não tiverem valor algum, salvo os casos do artigo 651 e 764. Artigo 792. No caso de alijamento, se o navio se tiver salvado do perigo que o motivou, mas continuando a viagem vier a perder-se depois, as fazendas salvas do segundo perigo são obrigadas a contribuir por avaria grossa, para a perda das que foram alijadas na ocasião do primeiro. Se o navio se perder no primeiro perigo e algumas fazendas se puderem salvar, esta não contribuem para a indenização das que foram alijadas na ocasião do desastre que causou o naufrágio. Artigo 793. A sentença que homologa a repartição das avarias grossas com condenação de cada um dos contribuintes tem força definitiva e pode executar-se logo, ainda que dela se recorra. Artigo 794. Se depois de pago o rateio, os donos recobrarem os efeitos indenizados por avaria grossa, serão obrigados a repor pro rata a todos os contribuintes o valor líquido dos efeitos recobrados, não tendo sido contemplados no rateio para a indenização. Não estão obrigados a entrar para a contribuição da avaria grossa, com os valores dos gêneros recobrados, depois da partilha em que deixaram de ser considerados. Artigo 795. Se o segurador tiver pago uma perda total e depois vier a provar-se que ela foi só parcial, o segurado não é obrigado a restituir o dinheiro recebido, mas neste caso o segurador fica subrogado em todos os direitos e ações do segurado, e faz todas as vantagens que puderem resultar dos efeitos salvos. Artigo 796.
Se, independente de qualquer liquidação ou exame, o segurador se ajustar em um preço certo de indenização, obrigando-se por escrito na apólice ou de outra qualquer forma de pagar dentro de certo prazo, e depois de recusar ao pagamento, exigindo que o segurado prove satisfatoriamente o valor real do dano. Não será este obrigado à prova, senão no único caso em que o segurador tenha em tempo reclamado o ajuste por fraude manifesta da parte do mesmo segurado. Parte terceira das quebras. Título 1. Da natureza e declaração das quebras e seus efeitos. Artigo 797. Todo o comerciante que cessa os seus pagamentos entende-se quebrado ou falido. Artigo 798. A quebra ou falência pode ser causal ou culpa ou fraudulenta. Artigo 799. É causal quando a insolvência procede de acidentes de casos fortuitos ou força maior. Artigo 800. A quebra será qualificada com culpa quando a insolvência pode atribuir-se a algum dos casos seguintes: 1. Excesso de despesas no tratamento pessoal do falido, em relação ao seu cabedal e número de pessoas de sua família. 2. Perdas avultadas a jogos, ou especulação de aposta ou agiotagem. 3. Venda por menos do preço, corrente de efeitos que o falido comprara nos 6 meses anteriores à quebra e se ache ainda devendo. 4. Acontecendo que o falido, entre a data do seu último balanço e a da falência, se achasse devendo por obrigações diretas o dobro do seu cabedal apurado nesse balanço. Artigo 801. A quebra poderá ser qualificada por culpa: 1. Quando o falido não tiver a sua escrituração e correspondência mercantil nos termos regulados por este Código. 2. Não se apresentando no tempo e na forma devida. 3. Ausentando-se ou ocultando-se. Artigo 802. É fraudulenta a quebra nos casos em que concorre alguma das circunstâncias seguintes: 1. Despesas ou perdas fictícias, ou falta de justificação do emprego de todas as receitas do falido. 2. Ocultação no balanço de qualquer soma de dinheiro, ou de quaisquer bens ou títulos. 3. Desvio ou aplicação de fundos ou valores de que o falido tivesse sido depositário ou mandatário. 4. Vendas, negociações e doações feitas, ou dívidas contraídas com simulação ou fingimento. 5. Compra de bens em nome de terceira pessoa. 6. Não tendo falido os livros que deve ter, ou se os apresentar truncados ou falsificados. Artigo 803. São cúmplices de quebra fraudulenta: 1. Os que por qualquer modo se mancomunarem com o falido para fraudar os credores, e os que auxiliarem para ocultar ou desviar bens, seja qual for a sua espécie, quer antes quer depois da falência. 2. Os que ocultarem ou recusarem aos administradores a entrega dos bens, créditos ou títulos quem tenham do falido. 3. Os que depois de publicada a declaração de falimento admitirem cessão ou endossos do falido, ou com ele celebrarem algum contrato ou transação. 4. Os credores legítimos que fizerem concertos com o falido, em prejuízo da massa. 5. Os credores que intervierem em qualquer operação mercantil do falido depois de declarada a quebra. Artigo 804. As quebras dos credores e dos agentes de casa de leilão sempre se presumem fraudulentas. Artigo 805. Todo o comerciante que tiver cessado os seus pagamentos é obrigado, no preciso termo de 3 dias, a apresentar na Secretaria do Tribunal do Comércio do seu domicílio uma declaração datada e assinada por ele ou seu procurador, em que expõe as causas do seu falimento e o estado da sua casa, ajuntando o balanço exato do seu ativo e passivo, com os documentos probatórios ou instrutivos
que achar o bem. Essa declaração, de cuja apresentação o secretário do tribunal deverá certificar o dia e a hora, e da qual se dará contrafé ao apresentante. Fará menção nominativa de todos os sócios solidários, com designação do domicílio de cada um, quando a quebra disser respeito à sociedade coletiva. Artigo 806. Apresentada a declaração de quebra, o Tribunal do Comércio declarará, sem demora, a abertura da falência, isto é, fixará o termo legal da sua existência, a contar da data da declaração do falido, ou da sua ausência, ou desde que se fecharem os seus armazéns, lojas e escritórios, ou finalmente de outra época anterior em que tenha havido efetiva cessação de pagamentos, ficando, porém, entendido que a sentença que fixar a abertura da quebra não poderá retroagi-la à época que exceda além de 40 dias da sua data atual. Artigo 807. A quebra pode também ser declarada a requerimento de algum ou alguns dos credores legítimos do falido, depois da cessação dos pagamentos deste, e também a pode declarar o Tribunal do Comércio, ex officio, quando lhe conste por notoriedade pública fundada em fatos indicativos de um verdadeiro estado de insolvência. Não é, porém, permitido ao filho a respeito do pai, ao pai a respeito do filho, nem à mulher a respeito do marido ou vice-versa, fazer-se declarar falidos respectivamente. O fato superveniente da morte do falido, que em sua vida houver cessado os seus pagamentos, não impede a declaração de quebra, nem andamento das diligências subsequentes e consequentes, achando-se esta anteriormente declarada. Artigo 808. No caso do artigo precedente, poderá o falido embargar o despacho que declarar a quebra, provando não ter cessado os seus pagamentos. Os embargos não terão efeito suspensivo, mas se forem recebidos e julgados provados, o que terá lugar dentro de 20 dias improrrogáveis, contados do dia da sua apresentação, e por conseguinte for revogado o despacho da declaração de quebra. Será tudo posto no antigo estado e o comerciante injuriado poderá intentar a sua ação de perdas e danos contra o autor da injúria, mostrando que este só portará com dolo, falsidade ou injustiça manifesta. Artigo 809. Da sentença da abertura de quebra, o Tribunal do Comércio ordenará que se ponham selos em todos os bens, livros e papéis do falido. Designará um dos seus membros dentre os deputados comerciantes para servir de juiz comissário ou de instrução do processo da quebra, e um dos oficiais da sua secretaria para servir de escrivão no mesmo processo, e nomeará dentre os credores um ou mais que sirvam de curadores fiscais provisórios, ou não os havendo tais que possam convenientemente desempenhar este encargo, a outra pessoa ou pessoas que tenham a capacidade necessária. Os curadores nomeados prestarão juramento nas mãos do presidente, a quem incumbe expedir logo ao juiz de paz respectiva cópia autenticada da sentença da abertura da falência, com participação dos curadores fiscais nomeados, para proceder à aposição dos selos, sendo possível inventariar-se todos os bens do falido e um dia proceder-se-á imediatamente a esta diligência, dispensando-se a aposição dos selos. Artigo 810. Constando que algum devedor comerciante que tiver cessado os seus pagamentos intenta ausentar-se ou trata de desviar todo ou parte do seu ativo, poderá o presidente do Tribunal do Comércio, aquisição do fiscal ou de qualquer credor, ordenar a aposição provisória dos selos, como medida conservatória do direito dos credores, convocando imediatamente o tribunal para deliberar sobre a declaração da quebra.